a cada 2 dias, a cada 3 dias, mensalmente. Isso vai de acordo com o que a empresa decidir e uma determinada quantidade de produtos. Ou seja, não é feita uma listagem de todos os produtos em estoque, e sim de uma quantidade determinada de produtos. Ou seja, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o estoque ele foi dividido em 5 partes. Em determinado período é feito o inventário de uma parte, depois no outro ciclo de outra, e depois de outra, depois de outra, depois de outra. E assim, finalizando, começa o processo do inventário rotativo de novo, onde é feito o inventário por partes em períodos determinados, e o grande objetivo desse inventário rotativo é que os resultados dessa parte ela represente o todo. O que isso quer dizer? Ao fazer o inventário de uma determinada parte do estoque, a partir de que esse processo vai se tornando, vai tendo uma maturidade no processo, o processo ele vai realmente sendo um processo bem executado pelos profissionais da empresa, ele vai, a partir do resultado de uma parte do estoque, o gestor de logística já vai entender que o resultado dessas partes ele representa o todo do estoque, onde ali ele vai ter resultados de confiabilidade, ou seja, se o seu estoque é confiável, ele vai ter resultados dos níveis de estoque, ou seja, para determinado produto ele vai saber a quantidade que ele tem de forma atualizada. Então ele vai saber se ele vai precisar comprar mais produtos, se ele vai precisar segurar um pouco esse pedido de compra, e ele vai também conhecer os problemas. O que isso quer dizer? Às vezes um produto foi encontrado e ele está com um certo tipo de defeito, então a partir da atividade do inventário é possível resolver esse problema antes que esse produto venha a estar de posse dos clientes, ou então a empresa entender que existe alguns produtos que está obsoleto ali, ele vai poder resolver o problema desses produtos. Algum produto que não está sendo encontrado, ele pode ser encontrado através do inventário cíclico e rotativo. Então esse tipo de processo ele é muito importante, pois é um processo ágil, feito de maneira rápida, onde não é necessário parar outras atividades, não é necessário uma equipe específica para essa atividade, e ela consegue resultados significativos para a empresa. Então, qual que é a importância do inventário cíclico e rotativo? Esse método identifica rapidamente as divergências entre o inventário físico e sistema, ou seja, é feita uma conferência do sistema de administração de estoque da empresa com o que realmente está no estoque físico da empresa, e proporciona uma melhoria significativa no planejamento logístico. Isso aqui, principalmente se falando de níveis de estoque, ou seja, o nível tem que estar sempre adequado à demanda do cliente. Ou seja, através dos resultados do inventário é possível identificar se o nível do estoque para aquele determinado produto está alto, se ele está regular, se ele está baixo. Então, a partir desses valores, os profissionais tomam ações mais corretas. E como o inventário é feito de forma contínua, em ciclos, o custo desse processo é distribuído ao longo do ano, ao contrário do inventário anual, o inventário geral. Ou seja, igual eu expliquei, não é necessário parar outras atividades da empresa para realizar o inventário rotativo, ou seja, então o processo produtivo da empresa ele continua,
ele não é afetado, então a empresa já não tem esse custo da paralisação. Ele é feito ao longo distribuído ao longo do exercício, ao longo do ano. Então, o seu custo, por ser um processo ágil, um processo rápido, sem a necessidade de uma equipe específica para essa atividade, ele consegue, nós conseguimos, vamos dizer assim, distribuir esse custo desse processo ao longo do ano, e que, se somado, talvez não seja no custo de um inventário geral. Então é um processo barato, é um processo ágil e que tem resultados significativos. Então essa é a importância aí de aplicar o inventário cíclico e rotativo. E quais que são as vantagens? Tendo um processo bem estruturado, um processo onde realmente ele é feito da maneira correta, a confiabilidade do estoque vai ser maior, ou seja, os valores encontrados tanto no sistema quanto no físico, ele vai ser valores semelhantes. Vai haver redução de custos, isso aqui imaginando os custos de estoque, ou seja, o nível do estoque vai estar sempre equivalente à demanda, então não vai ter produtos a mais no estoque. Maior satisfação dos clientes, ou seja, a empresa não vai perder vendas, não vai enviar produtos danificados aos seus clientes, pois isso vai ser detectado dentro dos resultados do inventário rotativo. E a empresa vai reduzir o desperdício, ou seja, não vai ter produto sobrando no estoque. A partir dos resultados ela vai entender o nível do estoque para determinado produto e ela vai optar em, às vezes, não comprar uma quantidade extra de produtos e assim evitar o desperdício. Então aqui nós falamos sobre o inventário rotativo, inventário cíclico, e falamos um pouco sobre o inventário geral. Então, mas quais que são as diferenças desses dois tipos de inventário? Vamos colocar aqui o geral e o rotativo ou cíclico. Então, alguns pontos eles têm de diferença entre si. Por exemplo, o período. Geralmente, o inventário anual ele é feito uma vez no ano e o rotativo é feito em ciclos determinados pela empresa, ou seja, pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente. Isso varia de acordo com a operação da empresa. A operação ela deve ser paralisada. Por que a operação no inventário geral deve ser paralisada? Porque todo o fluxo de entrada e saída de produtos devem ser estancados para que, de fato, dentro daquele tempo ali de realização do inventário geral, seja feita a listagem de todos os produtos, sem que entrem novos produtos e que saiam outros produtos. Aqui no inventário rotativo, a operação é normal, ou seja, os fluxos de entrada e saída de produtos podem acontecer normalmente. Agilidade é um processo de lento. O rotativo é um processo ágil. Isso porque, vamos imaginar que é um processo lento, imaginando um grande estoque de produtos. E o rotativo, como é feito somente uma parte do estoque, ele é um processo mais ágil quando comparado. E o seu caráter? O inventário geral é um caráter legal, ou seja, a empresa deve prestar esse tipo de conta aos órgãos governamentais. E o caráter do inventário rotativo ou cíclico é um caráter administrativo, ou seja, é uma estratégia da empresa adotar o inventário rotativo. Ela não é obrigada a fazer esse tipo de processo no seu estoque, mas é um caráter administrativo, onde a empresa entende que isso é importante e ela aplica isso para obter melhores resultados.